Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. Quero, antes de tudo, agradecer a você que tem dado sugestões, que tem compartilhado, que tem curtido, que tem comentado nos meus vídeos. Muito obrigada. Deus te abençoe. Continue comigo, me apoiando, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Hoje vamos falar de um filme diferente. Hoje vamos falar de um filme de ação, que é uma ótima indicação também. Você tá aí, tranquilinho, precisando, querendo assistir um filme diferente. Esse filme é uma ótima indicação. Esse filme que eu tô falando chama-se O Pacto. Ele está disponível lá na Amazon Prime, tá lá no Prime Videos. Então você pode ir lá e assistir esse filme, O Pacto. Sobre o que é esse filme e o que ele nos ensina. O que é um filme com esse nome? Existem tantos filmes chamados O Pacto, mas esse é um filme de 2023 e ele conta um pouquinho a história de um sargento chamado John Kinley e de um intérprete chamado Ahmed. A história desses dois homens é uma história baseada em eventos reais. Claro que foram trocados nomes e tudo mais, não é uma história na história real dos dois, mas em eventos reais, com pessoas que viveram uma história muito semelhante. Bem, o filme então conta a história desse homem, desse sargento John Kinley, e ele é dado uma missão a ele. Ele é um soldado, é um sargento americano, faz parte do exército americano e é dado uma missão a ele. Ele tem que ir lá no Afeganistão com uma equipe e procurar aonde estão guardados os arsenais de guerras, enfim, algumas armas lá do Talibã, para que eles possam então explodir esses lugares para desarmar esse grupo inimigo que está assolando ali o Afeganistão, como nós bem sabemos como foi essa guerra, não é? Então esse sargento ele vai com a sua equipe chegando lá. O povo afegão está apoiando, muitas pessoas estão apoiando essa investida do exército americano, esses soldados americanos. Inclusive tem alguns afegãos que falam inglês e eles trabalham como intérpretes para os soldados americanos. Claro que eles recebem para isso, é uma maneira de sustentarem suas famílias, mas também de ajudar o seu país. E o que acontece então? Quando o sargento John chega lá com a sua equipe, é designado a ele um homem, o Ahmed, que é um intérprete. Logo de início ele não vai muito com a cara do homem, os dois já não se dão muito, não são amigos, mas vão trabalhar juntos, não é? E os dois começam ali a trabalhar, porque muitas pessoas sabem onde estão escondidos, onde está escondido o arsenal do Talibã, e eles querem contar onde que está, querem ajudar, mas tem que ser tudo muito bem escondido para que aquelas pessoas não sejam perseguidas, suas famílias não sejam perseguidas, porque nós sabemos a crueldade do Talibã. Então o Ahmed vai conduzindo aqueles soldados, aquela equipe, junto com debaixo do comando do sargento John, e eles vão ali descobrindo lugares enfim, ele é um homem muito inteligente. O Ahmed, ele fala, olha, vamos por aqui, vamos assim, vamos falar com tal pessoa. Um homem muito inteligente, e ele vai ajudando, e realmente aquela missão vai se concluindo. Até que eles encontram, né, através de informações ali do povo, eles encontram o maior arsenal, o maior depósito de armas do Talibã. Então eles vão ali, aquela equipe chega ali e eles vão explodir aquele lugar para realmente conseguir uma vitória, vamos dizer assim, dentro desta guerra, minando, né, o poderio de fogo do inimigo. Quando eles chegam ali e já começam a colocar as bombas e tudo mais, eles caem numa emboscada. E aí chega o pessoal, o exército Talibã, e começa, enfim, né, uma guerra ali, uma mini guerra ali entre eles, tiro para todo lado, e explosões e tudo mais. E na verdade, de toda aquela equipe, daquele pelotão de soldados, os únicos que saem vivos ali é o sargento John e o intérprete. Eles conseguem fugir, são os únicos que saem vivos dali. E eles começam a fugir, eles estão a pé, enfim, e o John acaba sendo capturado pelo exército talibã. Bem,
Obviamente que ele vai ser torturado, ele vai virar um prisioneiro, enfim. Nós já sabemos a desgraça que vai ser. Mas o intérprete, o Ahmed, que poderia falar, não tenho nada a ver com isso, ele não tem essa atitude de largar o amigo para trás. Apesar de não ser amigo dele, eles não eram amigos, mas ele fala, eu não vou largar esse cara para trás, não. E ele vai lá, ele dá um jeito de recapturar, né, o John. E só que eles estão muito longe realmente do quartel americano, que está no lugar seguro. Eles estão muito longe, ele tem que andar muitos quilômetros. E o John, o sargento, ele está muito machucado. Ele se feriram muito ele, bateram nele, ele está muitas vezes fica inconsciente, não consegue andar, está muito ferido mesmo. Mas aquele homem, o Ahmed, ele pega o John e fala, eu vou tirar você daqui. Eu vou te levar para um lugar seguro. E aí mostra toda o trajeto e todo o sacrifício que ele faz para levar o John para um lugar seguro. Quando ele consegue isso, o pessoal vai ali, os soldados que estão ali, os paramédicos, enfim, já começam a dar os primeiros socorros para o John e já colocam ele num avião e levam embora para os Estados Unidos para ele ser tratado, enfim, se recuperar. Mas o Ahmed, bem, o Ahmed não é americano. Então os americanos falam, olha, eu sinto muito, mas não sinto nada. Você, não posso, não temos condições de levar você. E ele tem uma família, ele tem a esposa e um filhinho. O Ahmed tem um filhinho que ele ama, tem uma esposa que ele ama, ele tem uma família. Mas eles falaram, nós não podemos fazer nada, você vai ter que ficar, você é afegão, a gente só tem ordens para levar os americanos embora. Tchau. E vai embora. E ali fica o Ahmed sendo procurado assim por tudo quanto que é soldado talibã. E com a cabeça prêmio, com recompensa para quem pegar ele, e não só ele, a sua família, ele, o seu filho e a sua esposa. Então ele tá assim, ele vai ter que se refugiar em cavernas se quiser ficar vivo e ainda cuidar, né? Para que o seu filho também não caia na mão do inimigo. Para que a sua esposa não caia na mão do inimigo. E assim, então, fica Ahmed lá no Afeganistão. E o John vem embora e se recupera. Passa um tempo, ele fica no hospital e se recupera. E volta, então, como um herói de guerra para a sua família, para sua esposa, para os seus filhos. E ali ele vai continuar agora como um sargento aposentado, né? Ele vai continuar a sua vida feliz. Isso que eu estou falando é a sinopse do filme. É a base, né? A sinopse que é dado para esse filme. Mas e agora? Será que o John vai deitar na sua cama tranquilo, junto com a sua esposa, olhando para a carinha dos seus filhos e vai falar, tô feliz, saí vivo, de alguma forma cumpri a missão, perdi muitos amigos, mas guerra, infelizmente, pessoas morrem, vou seguir a minha vida. Será que o John fez isso? Você tem que assistir esse filme para ver o que o John resolveu fazer. Como que ele ficou? Como ele continuou vivendo a vida dele? Em paz com a sua família? Ou não? Bem, esse filme, ele me fez lembrar de um salmo. O Salmo 116, versículo 12. Esse salmo, ele fala assim, nesse versículo. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sim. Como é que eu pago alguém que me fez tão bem? Que no caso do John, salvou a vida dele. Como é que eu recompenso? O que eu posso fazer para essa pessoa? Nesse filme vai mostrar o que o John fez para o Ahmed, que salvou a vida dele, que deixou ele em segurança. E a lição que eu aprendo, então, com este filme é: Deus mandou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, quando eu e você estávamos nas mãos do inimigo, para sofrer todas as crueldades que o inimigo é capaz de fazer com quem ele odeia. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele nos odeia. Nós estávamos na mão dele. Mas Deus falou, não, eu não vou deixar eles lá, não. Eu vou recapturá-los. E ele mandou Jesus, que se sacrificou por nós, que
entregou a sua vida para que a gente ficasse junto de Deus, o nosso Pai, seguros, tranquilos, em paz. Agora, o que eu posso fazer então para que esse sacrifício não fique em vão? John tomou uma atitude. John foi lá e fez algo que ele tinha que fazer. Ele fez alguma coisa. Você vai assistir, você vai ver o que é que ele fez. Porque, afinal de contas, não era só o Armédio que estava em perigo. Ele tinha um filho, uma criancinha, que também estava em perigo. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz. Estamos seguros, podemos viver em paz. Porém, existem muitos filhos de Deus que estão em trevas, que estão sofrendo, que estão nas mãos do inimigo e não sabem como sair. Mas eu e você podemos, de alguma forma, ajudá-los a sair dessa situação. Você pode ajudar de 3 formas. Indo até essas pessoas e falando de que há esperança, que Jesus é a esperança. Você pode chegar e não falar, mas mostrar com a sua atitude, eu com a minha atitude, dando um abraço e falando estou com você, ajudando de alguma forma. Então, a terceira forma, eu posso fazer uma oração pelas pessoas que estão vivendo nas mãos do inimigo, ansiosas, deprimidas, tristes, abatidas, abaladas com algum problema, porque estão se sentindo prisioneiras mesmo de circunstâncias que elas não esperavam causar. E esses filhos de Deus precisam, e essas muitas criaturas de Deus precisam da nossa ajuda. E nós vamos ficar sentadinhos sem fazer nada? Nós podemos então fazer uma oração. Nós podemos chegar e pedir e clamar a Deus para que elas sejam libertas, para que realmente a paz, encontrem a paz que só Jesus Cristo oferece. Então nós podemos sim falar uma palavra de esperança, nós podemos fazer uma atitude de esperança e nós podemos fazer uma oração intercedendo por aqueles que estão prisioneiros. Nós podemos fazer alguma coisa. Então como podemos retribuir a Deus aquilo que Ele tem feito por nós? Realmente fazendo o bem para os filhos de Deus. Essa é a lição que esse filme deixa. Você retribuir o benefício de alguém que te fez um benefício. O maior benefício que nós recebemos na nossa vida foi o amor de Jesus morrendo no nosso lugar. Vamos retribuir este benefício fazendo algo para o nosso próximo, por aqueles a quem Deus ama, porque Deus me ama, Deus te ama, mas Deus ama todo mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que nenhum de nós venhamos a perecer nas mãos do inimigo, mas ter a vida eterna. Existem pessoas que não sabem, que não veem essa solução, que não conseguem enxergar isso, que estão perdidas, mas nós sabemos. Então, que nós possamos levar uma palavra de esperança, dar um gesto de esperança e levar uma oração, apresentando a Deus essas vidas que precisam da nossa ajuda. Essa é uma maneira de retribuir a Deus todos os benefícios que Ele tem nos dado. Que essa lição fique no nosso coração, que possamos realmente estender as mãos e realmente fazer algo por aqueles pequeninos de Deus, por aqueles a quem Deus ama, que nós possamos, então, como John, fazer alguma coisa por aquele que tem nos feito tão bem. Fica então essa palavra para o seu coração, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Abençoe você, abençoe a sua família. Vou deixar indicações de filmes aqui na descrição deste vídeo. Assista esse filme e deixe Deus falar no seu coração. Se divirta, viva a emoção do filme, é um filme de ação muito bom, mas guarde essa lição no seu coração também. Beijão no seu coração. Fica com Deus.